Olá pessoal, eu sou a Paty e hoje é dia de review do último episódio de Fruits Basket, o episódio 25, que começou com uma lembrança do Kyo depois de toda aquela comoção da Toru ir atrás dele e ela trazer ele pra casa. Ele dormiu e começou a ter um sonho, né? Ele lembrou de quando o mestre o acolheu e aí ele ficava pensando com ele se o mestre estava fazendo aquilo porque ele gostava dele ou por pena, ou por que ele estava fazendo aquilo. Só que ele se afeiçoou muito ao mestre, né, o Kazuma, porque ele até falou que ele gostaria que ele fosse o pai dele, né? Ele falou assim: eu gosto tanto dele, eu queria tanto que ele fosse o meu pai de verdade. A gente vê vários flashbacks do Kazuma andando com ele numa praça, o povo falando mal da criança. Gente, eu não me conformo como que as pessoas podem ter pensamentos tão distorcidos, direcionados a uma criança pequena que não tem culpa de nada, ele não nasceu gato porque ele quis. E aí eu ficava pensando, gente, como que elas conseguem ter esse tipo de pensamento só porque ele nasceu com o espírito do gato e ficar maltratando a criança, assim, aquilo, tipo, não entra na minha cabeça. E o Kazuma, ele ouvindo todo esse veneno sendo direcionado para o Kyo, ele cata ele assim no colo, levanta ele, assim, pra tentar deixar ele mais alegre. E aí você começa a chorar porque foi uma cena muito emocionante. E aí o Kazuma, ele pergunta se o Kyo, ele fala assim que tá na hora dele respirar ares mais limpos, ares mais assim, tipo, elevados, sair daquele lugar que tá com aquele ar carregado, aquela sensação carregada. E ele fala: então você não quer vir morar comigo lá no meu dojo? Eu sou professor de karatê, quem sabe você também não possa aprender, né, a lutar, eu te ensino, isso e aquilo. E aí o Kyo fica todo felizão. E aí o Kyo, ele fala que ele viu na televisão que as pessoas que ensinam karatê, elas são chamadas de mestre, né, de Shisho. E aí ele pergunta se ele pode chamar ele de Shisho também, né? E aí tem uma hora que ele tá conversando com os alunos dele lá e fala: ah, você é o único que quer me chamar assim, porque meus alunos, eles não ligam. E aí ele chega em casa, né, fica todo envergonhado: Shisho, cheguei, né? E aí ele: ah, bem-vindo, Kyo. E aí ele fica todo feliz, porque finalmente ele tem alguém que olha pra ele, assim, ele não quer nem saber se é por pena, se ele tá pagando alguma promessa. Ele só quer saber que ele trata ele muito bem e que aquele amor, assim, ele queria retribuir aquele amor de alguma forma. E o Kyo acaba crescendo e ele tá morando lá junto com o mestre. A gente sabe que o Kyo, ele tem um temperamento forte e ele acaba roubando briga na escola e as pessoas acabam chamando o Kazuma pra resolver, né, chamando o responsável. E aí ele fala: ó, o seu pai já vindo aí, eu não sei quantas vezes ele vai ter que vir aqui porque você fica aprontando. E aí ele, naquela coisa, o Kazuma, ele até ouviu, só que ele não entendeu. Talvez ele não entendeu o que o Kyo quis dizer com aquilo, porque o Kyo começou a falar um monte de coisa. Ele falou: ele não é meu pai, eu não quero que você fique falando que ele é meu pai, eu não quero que ele seja visto como meu pai, ele é só uma pessoa, ele é meu mestre, ele só cuida de mim, mas ele não é meu pai. Só que ele não estava rejeitando o Kazuma nessa hora, ele estava tentando proteger o Kazuma, porque ele fala assim: eu não quero que as pessoas associem ele a mim, a pessoa, a minha má conduta. Então é como se ele fosse o responsável por isso, ele tivesse que responder por isso. E o Kazuma, ele pegou a conversa, assim, um bonde andando, então acho que ele achou que o Kyo, ele não via ele como pai, que o Kyo só via ele como um mestre mesmo, que gostava dele, mas tipo, não era aquela coisa de pai. E o Kyo, ele ficava sempre pensando: eu queria muito chamar ele de pai, eu queria muito que ele me visse como filho, e ficou nisso. Aí o Kyo acordou, ele simplesmente acorda assim, ele, tipo, onde é que eu tô, né, depois de toda aquela coisa, que ele tava no meio da floresta, ele deve ter se perguntado como que ele foi parar ali. E aí ele desce, pergunta do mestre, e o Shigure fala que o mestre foi embora, que a Toru foi acompanhar ele até o portão, e aí ele sai correndo desesperado atrás. Por que ele foi embora sem falar comigo? Por que ele me abandonou de novo? Não, eu não quero que ele vá embora, isso e aquilo. E aí ele foi atrás. E nisso corta pra Toru, que tá conversando com o mestre. E aí ele fala, ele explica um pouquinho, ele fala por que ele começou a cuidar do Kyo, né? Porque ele, quando ele era criança, o vô dele tinha o espírito do gato, né? E a gente vê aquela cena da mão estendida e tal. E ele fala que o vô sempre foi o excluído, assim, as pessoas excluíram ele da família e deixaram ele trancado naquele lugar. E ele, por ser uma pessoa muito boa, ele foi assim, sem questionar. Ele achava que ele tinha que fazer aquilo e pronto. Só que ele sabia que ele tinha um neto, ele gostava do neto, e o dia que o Kazuma viu, foi o único dia que o Kazuma viu o vô. Ele foi lá visitar ele, porque ele viu que a jaula lá, o lugar, tava aberto, e aí o vô dele, o vozinho lá, ai meu Deus, ofereceu um bolinho pra ele, a mãozinha magrinha. A gente vê que o cara tava em desidratação, ele tava assim, tipo, ele tava bem magrinho, porque ele tava sendo maltratado, ficava sempre trancado, não tomava sol, nada disso, assim. E aí ele oferece o bolinho pro Kazuma, e o Kazuma, tipo, não quero não, eu vou ficar amaldiçoado se eu comer esse negócio, sabe? Foi muito rude com ele. E o vô dele simplesmente falou: ah,
verdade, né? Tá, desculpa então por ter oferecido esse bolo pra você. Só que ele não entendia na época a atitude que o vô dele fez. Ele falou assim, ele era uma pessoa tão boa que eu fui tão rude com ele, eu magoei ele tanto. E mesmo assim ele sorriu e me desculpou. E eu fiquei com aquilo na mente. Quando eu cresci, eu fiquei pensando naquilo. E quando eu vi o Kyo, o que ele tava sofrendo naquele ambiente com ele, ele achou que se de alguma forma ele tirasse o Kyo daquele ambiente, ele estaria se redimindo com o avô que ele tratou tão mal no passado. Só que aí quando ele menos esperou, ele se apaixonou pelo Kyo. Ele via ele realmente como filho dele. Ele não via ele só como uma criança que ele tava cuidando, como uma criança que os outros abandonaram e que ele estava acolhendo. Ele simplesmente via ele como filho, ele se apaixonou por ele e foi isso. E nisso Kyo, ele chega assim, tipo, na voadora, né? Ele chega no meio do caminho, por que você foi embora? E já chega dando um soco, e eles começam a lutar, e a Toru fica tipo, meu Deus, o que tá acontecendo? E aí o Kyo fala, me desculpa por eu ser imaturo, eu vou tentar melhorar, eu sei que eu não devia ter pedido pra voltar pro seu dojo, porque eu não quero que o senhor seja uma coisa assim pra onde eu possa escapar, assim, como se fosse só um lugar pra onde ele quisesse escapar quando ele tivesse com um problema. E ele fala que ele vai tentar ser uma pessoa melhor, que ele vai tentar melhorar nas artes marciais. E aí ele fala, eu quero melhorar porque eu quero ser digno de ser chamado de seu filho, de chamar você de pai. E aí o Kazuma fica todo, meu Deus, como assim? Eu não tô entendendo. Ele não gostava de mim, mas ele gostava sim. E aí ele chama, ele fala, ó, então é bom você cumprir a sua promessa, meu filho, né? Mas antes disso, ele dá tipo uma ombrada do Johnny Cage lá no Kyo, que o Kyo sai voando. Ele fala, olha, você tá um pouquinho mais fraco, hein? É melhor você rever os seus conceitos aí, treinar mais um pouquinho pra ficar um pouquinho mais forte. Mas aí ele pensa com ele fala assim, não foi só meu mérito, né? Tudo isso aconteceu por causa da Toru, que ele depositou as esperanças dele na Toru. Ele viu que o Kyo, ele era uma pessoa muito reprimida, que apesar dos pesares, apesar deles terem um relacionamento bom, o Kyo era aquela pessoa que tentava afastar as pessoas, e com o aparecimento da Toru, a Toru, assim, quando ela começou a conviver com ele se tornou uma pessoa mais amável, tanto que ele tem amigos na escola, ele conversa mais com as pessoas, ele ficou mais dócil, ele sorri mais, e ele percebeu tudo isso e ele falou assim, não é só meu mérito, né? A Toru é a principal responsável por isso que eu quero que ele fique aqui. E aí o dia passa, eles acordam de novo, vão pra escola, vão tomar café, aí tá todo mundo lá na mesa, tá o Shigure, o Kyo e a Toru tomando café, e aí o Kyo, eles meio que fica se sentindo muito culpado, porque ele falou assim, que ele vai ser uma pessoa melhor, tal e coisa, só que ele olha pra Toru e aí ele vê os curativos que fizeram nela, e aí ele fica com aquele sentimento de culpa, tipo, por que eu fiz isso com ela? Gente, por que eu unhei ela? Ela tá machucada por minha causa. Só que ele fica só daquele jeitinho, tipo, ele não fala com ninguém. Aí o Yuki chega pra variar, e aí os dois já começam a brigar, porque o Yuki fica provocando, e aí o Kyo ainda tenta, ele fala, tá, dessa vez eu não vou fazer nada, eu vou me comportar, porque eu prometi pro mestre que eu vou amadurecer, e que eu não vou me irritar, e aí o Yuki fica provocando, até que os dois começam a ter uns atritos lá e o Kyo quebra a porta e vai embora pra escola. E aí a Toru ainda fala, pelo menos eles não brigaram assim, tipo, ele só quebrou a porta e foi embora. Tá evoluindo, tá começando a evoluir. O Kyo ainda fala, tipo, não tem jeito, eu vou te odiar pro resto da minha vida, até depois de eu morrer. E aí o Yuki fala a mesma coisa, só que diferente do Kyo, que ele fala com aquele jeitinho dele, que a gente sabe que ele tá falando aquilo, mas ele não... tava meio que falando da boca pra fora, sabe? Quando ele tá com raiva. É como se fosse um costume dele falar que odeia o rato. O Yuki não. O Yuki, ele falou assim que ele vai odiar o gato pro resto da vida dele, até depois de morrer, mas ele falou com um olhar totalmente diferente, um olhar muito sério, um olhar muito assim, sabe? Meio que com pesar. E aí a Toru, ela percebe, ela fala tipo, nossa, ele tá tão sério, o que será que aconteceu com ele? E aí ela pensa também na Kagura, tipo, o que será que aconteceu com a Kagura? E aí a gente fica sabendo que a Kagura, ela foi embora, né? Porque ela percebeu que... ela achou que a Toru, ela não ia aceitar o Kyo. E quando ela viu que ela voltou com ele, ela falou assim, já deu, não tenho mais chance, né? Se ela aceitou, era só isso que eu queria saber, se ela ia aceitá-la. Porque ela percebe que o Kyo tem sentimentos pela Toru, só que ela achava que depois que acontecesse todos aqueles problemas e ele descobrisse que a Toru talvez não fosse aceitar ele, ele ia se voltar pra ela, ele ia dar uma chance pra Kagura. Só que ela viu que como a Toru aceitou o Kyo do jeito que ele aceitou o Kyo por inteiro, ela falou, perdi. Não tem mais jeito.
E aí eles vão pra escola, o Hatsuharu, ele vê o Yuki chegando e fica todo preocupado, e vai lá perguntar pra Toru o que aconteceu, por que ele tá assim. E aí ela fala que ele tá normal, que ele tá na escola, que não sabe, que não aconteceu nada de estranho, assim, porque eu acredito que todo mundo ali já sabe o que aconteceu naquela noite, que o Kyo se transformou e que a Toru foi atrás dele. Porque essas notícias vão muito rápido, principalmente por causa do Shigure, que sempre dá um jeito de alfinetar as pessoas, sabe, jogar assim os veneninhos dele. E aí ele fica se sentindo preocupada, e ele vai lá e pergunta pro Yuki se tá tudo bem. Aí o Yuki fala pra ele que tá mais ou menos, aí ele fala que a gente vê que ele pensa que ele foi deixado pra trás. Porque se a gente for pensar, o segredo maior do Kyo, vamos dizer assim, o maior problema que ele tinha era a descoberta dessa forma dele, né? A forma verdadeira do gato. E agora que ele já mostrou pra Toru essa forma, a Toru já aceitou, então ele não... Pra ele, assim, tipo, o resto é resto, sabe? A pior coisa que poderia acontecer é ela rejeitar ele e ele ter que ir embora daquela casa, ou ela ir embora da casa. E isso não aconteceu. Então pra ele agora é só a evolução. E o Yuki, a gente vê que ele tá se sentindo como se ele tivesse ficando pra trás. Então ele tem aqueles problemas todos de abuso da Akito, que aqueles problemas psicológicos, ele é uma pessoa ainda muito retraída, ele não conversa com todo mundo como o Kyo conversa, ele é uma pessoa que meio que usa uma máscara, sabe, ele é tudo gentil com todo mundo, mas ele tem aqueles pensamentos obscuros às vezes ele teme ser engolido por esses pensamentos negativos. Ele é uma pessoa depressiva, a gente percebe. E aí ele acha que ele ficou pra trás, então ele também quer evoluir, porque ele fala assim, eu preciso de alguma forma alcançar o Kyo, né? E aí ele fala pro Hatsuharu que ele precisa parar de pensar nos outros e pensar um pouco mais nele. E o Haru, ele fala que ele só faz isso porque ele quer ver as pessoas bem. Ele se preocupa com o bem-estar das pessoas e ele quer que todo mundo seja feliz, assim, é o que ele quer, o que ele mais deseja. E aí corta pra Toru, que tá procurando o Yuki, que o pessoalzinho lá do conselho estudantil tá procurando ele, não encontra e pergunta pra ela se ela sabe onde ele tá, porque todo mundo sabe que a Toru anda com o Yuki e com todos os somas da vida. E aí ela vai procurar ele e ele acaba encontrando ela no meio da escada e aí eles têm uma conversa. E aí ele fala pra Toru, você percebeu que eu agora amarrei a minha gravata direito, né? Eu aprendi a amarrar minha gravata. Eu quero ser uma pessoa melhor. Ele meio que desabafa com ela tudo o que ele tava pensando. Eu quero ser uma pessoa melhor, eu sei que eu tenho muito que melhorar, eu sei que eu não converso direito com as pessoas, eu sei que eu não expresso direito meus sentimentos, eu sei que eu tenho muito que aprender, mas eu quero que você espere, assim, um dia eu vou ser capaz de te contar tudo que eu tenho pra te contar, todos os meus segredos, toda a verdade, tudo. E aí ela fala, beleza, eu vou ficar esperando, assim, ela é bem daquele jeitinho dela, assim, né? Ela fala, tá bom, eu espero o tempo que for preciso pra você me contar, eu não quero te apressar, vai no seu tempo. E aí a gente tem o famoso Kabedon, eu acho que é Kabedon, que é tipo aquela prensada na parede, o Yuki fala que vai roubar a Toru, roubar de quem, né? Lógico do que é do Kyo, que ele já percebeu que o Kyo tem sentimentos por ela. E ele fala, se você não tomar cuidado, eu vou te roubar, tá bom? Só que aí ele fala que ele tá só brincando. Mentira, tá nada. Ou tá, também não sei. E aí os dois descem, a gente vê que eles cruzam com os dois novos personagens que eu acho que vão ter foco na segunda temporada, que são o pessoalzinho lá do conselho estudantil, uma garota de cabelinho compridinho, que não mostrou o rosto dela, e um rapaz também, que aparentemente vão trabalhar juntos com ele no próximo ano, quando ele entrar pro conselho estudantil. E na saída eles se encontram com o Hatsuharu, aí eles estão indo junto pra casa do Shigure, porque o Hatsuharu fala que convidou ele pra almoçar lá, jantar, comer lá na casa dele. Aí no meio do caminho eles encontram a Kagura, que já chega na voadora na cara do Kyo, gente. Me desculpem os fãs da Kagura, gente, mas eu não suporto essa menina. Ela é muito violenta. Eu não consigo gostar dela. Desculpa. E é por isso que o Kyo, ele foge dela, gente. Ela é muito feliz. Ela fica abraçando o gato lá, não quer soltar ele de jeito nenhum, fica arrastando ele no chão. Nossa, eu acho isso um absurdo, mas tudo bem. E aí a gente vê que eles se encontram também com o Momiji. Aí chega lá na casa do Shigure, quem tá lá? O Ayami também, que levou lá uns caranguejos pra comer. E aí chega o Hattori, o Momiji, que eu já falei. Aí chega a Kisa também. Fica faltando só o Hiro, o Shigure, que deu uns perdidos lá, mandou todo mundo pra casa dele e deu uns perdidos. E o Hitsu, né? E o Hattori até falou, a gente encontrou com o Shigure aqui no meio do caminho, ele falou que tinha uns negócios pendentes lá na família Soma, que ele vai resolver lá uns assuntos, e a gente pode começar aqui o jantar, a gente pode comer à vontade, né? E o Hitsu chega mais tarde. E o Hiro também falou que chega mais tarde. Nisso, corta pro Hiro, que está visitando um hospital, e a gente vai ver
o novo personagem que vai entrar a partir dessa segunda temporada, que é mais um membro do Zodíaco, que é aquela moça do cabelo preto que tá no hospital, por que motivo a gente não sabe, mas aparentemente você vê que ela fala com ele e fala, ó, se você tivesse ficado no hospital, você já tinha saído daqui faz tempo. Então alguma coisa aconteceu, porque ela ficou internada. E aí ele fala, você tem certeza que você vai continuar com isso mesmo? E ela fala, vou continuar, sim, vou continuar. Nem que eu tenha que apelar pro Gureni, que ela chama Gureni, que é o Shigure. Nem que eu tenha que apelar pra ele, a maldição. Aí para. E aí você pensa, o que ela quer com a maldição, gente? E aí corta pra quem? Pro Gureni lá, pro Shigure, na casa do quarto da Akito. Com quem deitado lá no colinho dele lá, né? Akito. Gente, agora já deu pra perceber que a Akito é uma mulher. Se até essa altura do campeonato vocês não perceberam que ela é uma menina, vocês estão dormindo acordado. E aí vocês lembram daquela história que o Shigure, o Hattori e a Akito tiveram um sonho lá um dia lá, e aquele sonho que o Shigure gostava de uma pessoa, queria ficar com essa pessoa, isso aqui. E aí termina com eles falando que algo muito importante está acontecendo, que eles estão sentindo essa pressão, essa energia no ar, e que alguma coisa muito importante vai acontecer, e o episódio acaba, e acaba a temporada, e acaba... E logo depois dos créditos a gente vê que tem uma mensagem que a segunda temporada chega agora, em 2020. Só que a gente não sabe em qual período, né? Se ele vai chegar na temporada de primavera, que é de abril, como foi essa daqui, ou se ele vai chegar na temporada de verão, que é em julho, porque a Toru, ela fica sempre com aquela coisa. O verão está chegando, a gente está sentindo as energias, eu espero que sejam ótimas energias, isso e aquilo. E aí eu fiquei me perguntando se essa temporada não chegaria no verão por causa do que ela falou. E nessa nova temporada a gente vai ver o restante dos membros do Zodíaco, que só faltam 2 pra gente conhecer, que é o Cavalo e o Galo. E também a gente vai descobrir um pouco mais sobre a história da Akito. A gente vai ver o que aconteceu com esses outros membros do Zodíaco. E eu não vou ficar falando muito aqui, porque senão eu vou acabar dando spoiler. E falando assim dessa primeira temporada no geral, eu gostei muito da adaptação. Eu gostei do fato deles terem trocado alguns episódios, alguns capítulos de lugar para poder finalizar com essa parte do Kyo também. E ao meu ver, assim, eles estão mostrando bem, estão adaptando bem direitinho. Até mesmo as historinhas que não tem necessidade, coisas assim que você acha meio que irrelevantes, eles estão adaptando. Até porque a autora falou, se é pra adaptar, adapta direito e não faz cagada igual fizeram da outra temporada, né? O traço maravilhoso, teve algumas quedas, assim, alguns episódios que os tracinhos ficaram meio meia boca, mas a gente, assim, numa média geral, o traço, assim, a animação ficou no padrão, uma animação bonita, uma animação fluida, aberturas e fechamentos maravilhosos, com músicas, assim, marcantes. E é isso, eu quero agora saber de vocês, o que vocês acharam dessa temporada, gente, se vocês gostaram dessa review, se gostou, já deixa seu comentário. Desculpa pelo vídeo ter ficado um pouco grande, desculpa também, porque as pessoas que vão procurar na playlist não vão achar todos os episódios de review, porque a gente tomou alguns flags e aí o vídeo ele foi tirado do ar. Então eu peço desculpa já antecipado se você procurar, que você já sabe o porquê que aquele vídeo não está lá. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Não se esquece que você pode ajudar o nosso canal agora com o Seja Membro. Nós temos 2 opções, aí você vê qual que cabe melhor no seu bolso e ajuda se puder. Você também ajuda muito o nosso canal se inscrevendo, compartilhando esse vídeo com os seus amigos. Você também pode nos seguir nas redes sociais. E eu espero vocês agora na review dos episódios da segunda temporada de Furuba. Beijos e até lá! Aliás, assistam os outros vídeos também. Beijos, tchau, tchau.